Olá, pessoal. Voltamos então para a nossa segunda e última parte, né, do nosso módulo de educação financeira para investir melhor e da nossa última teleaula, né, a nossa teleaula, nosso tema 5, que é perfil de investimento e análise de performance de investimento. Vamos lá então falar agora mais diretamente, conhecer os tipos de perfis de investimento, né, e o que cada perfil busca, seja com relação a prazo, seja com relação a risco. Tá? É importante que você tenha isso em mente, tenha conhecimento, para que você não misture, né, o seu perfil, né, e que você não se confunda, né, ou não fique oscilando o seu perfil. Por quê? É muito comum que você vá mudando o seu perfil no decorrer do desenvolvimento das suas aplicações. Mas você tem que ter isso muito bem definido, você tem que conhecer isso, para que você gradativamente vá caminhando e evoluindo de um perfil mais conservador para um perfil moderado e, porventura, para um perfil mais agressivo. Por quê? Você tendo as expectativas das suas aplicações de acordo com o perfil que você definiu para aquele valor ou para aquele montante da sua carteira de investimentos, não há problema nenhum, ok? Então, vamos conhecer esses perfis, vamos conhecer o objetivo e as características de cada um deles, e por final eu vou colocar para vocês um exemplo prático para vocês entenderem, né, a diferença de analisar a performance de acordo com cada perfil, ok? Então vamos lá então. Falando dos perfis, dos tipos de investimento, dos perfis de investimento, tradicionalmente a gente tem três perfis, né? Ou três perfis, né? O conservador, o moderado e o arrojado. É claro que entre eles, né, a gente tem ali um perfil de transição, né? Eu estou saindo do perfil conservador e estou indo para o moderado. Eu estou saindo de um perfil moderado e estou indo para um arrojado, né? A gente não tem exatamente essas três caixinhas, mas a gente tem entre esses perfis, né, ou entre esses perfis, a gente tem ali, né, uma transição entre eles. Mas o que dá para a gente dizer e elencar para vocês e classificar, né? Esses perfis com base no seu objetivo, com base no seu olhar para o risco e com base aos tipos de investimento, né, que vão satisfazer cada um desses perfis. Então, por exemplo, o perfil conservador, né, o principal objetivo dele é proteger o seu patrimônio, ou seja, ele não quer correr risco de ter perda do seu patrimônio, né? Ao enquanto que, com relação ao risco, né, ele é muito averso a risco, ou seja, ele quer proteger o patrimônio e, para proteger o seu patrimônio, ele não vai correr risco. Então, ele é altamente averso a risco. E com o que diz respeito aos tipos de investimento mais indicados para esse cliente, são os investimentos de renda fixa. O que são os investimentos de renda fixa? São aqueles que, antes de contratar, né, o investidor já conhece quais são as suas possibilidades ou seus percentuais de ganho. São os investimentos mais tradicionais, onde ele tem um risco muito baixo. Então, ao mesmo tempo que ele vai correr um risco muito baixo, a sua rentabilidade tende a ser menor. Por quê? Porque ele quer apenas proteger o seu patrimônio. O foco dele não é um foco em rentabilidade. O foco dele é o quê? Em proteger o patrimônio, não correr risco, e por isso ele vai se utilizar muito ou quase integralmente da renda fixa. No perfil moderado, né, ele já vai assumir um pouquinho mais de risco, ou seja, uma média aversão em risco, né? E ele vai ter como objetivo uma rentabilidade moderada, ou seja, não é uma rentabilidade nem muito pequena e nem uma rentabilidade projetada nem muito alta. Por quê? Ele vai assumir o risco em uma parte dos seus investimentos e ele vai ter consciência de que, correndo um risco um pouco maior para uma parcela dos seus investimentos, ele vai oferir naturalmente uma rentabilidade maior. Então, ele vai começar a misturar a renda fixa com um pouquinho de outros produtos. Ele vai começar a utilizar produtos de renda variável, ele vai começar a utilizar produtos internacionais, ele vai começar a utilizar produtos ou fundos multimercados que combinam renda fixa com renda variável, que combinam renda fixa, né, com inflação, que combinam renda fixa com juros, que combinam com um pouquinho, às vezes, de investimento em dólar. Então, o investidor moderado, ele vai começar a diversificar um pouquinho a sua carteira, estando ciente de que, correndo um pouquinho mais de risco, ele vai conseguir o quê?
moderadamente uma rentabilidade maior do que se ele ficar apenas em produtos conservadores, que tradicionalmente são os produtos de renda fixa. E, por fim, o investidor agressivo, né, ele vai ter um objetivo de alta rentabilidade, ou seja, ele não se seduz por proteger o patrimônio ou por ter uma rentabilidade moderada. Ele quer o quê? Ele quer ter alta rentabilidade, ele quer ter uma rentabilidade maior ou acima da média de mercado. Para isso, ele vai ter o quê? Uma aversão baixa ao risco. Ele vai estar propenso a correr mais risco, por quê? Porque ele sabe que só assim ele vai conseguir oferir maior rentabilidade. E ele vai se utilizar nesse perfil mais agressivo, tradicionalmente, de produtos, né, com mais alocações em renda variável, ou seja, são investimentos onde ele não tem como previamente saber o quanto ele vai ganhar. Ele sabe que ele tende ou ele tem chances de ter rentabilidade maior, mas ele não tem certeza disso. Então, por isso que chama renda variável, porque o investidor não tem condições de conhecer no momento da contratação o quanto ele vai ganhar. Se ele não tem condições de conhecer, o risco dele é muito maior, né? Tudo vai ter que correr muito bem dentro da análise, dos estudos e do cenário que ele analisou, para que esse rendimento, né, seja adequado para aquele risco que ele está assumindo, ok? Para a gente sair, né, dessa esfera apenas teórica, eu vou trazer para vocês agora, né, um modelo de investimento feito por um perfil conservador, e ao longo do tempo vocês vão ver um projetado que ele teria de retorno nesse perfil, e eu vou trazer para vocês, né, num perfil mais moderado, que essa rentabilidade, né, ela passa a ser um pouco melhor, para que vocês entendam que o que define a performance, né, do meu investimento é o perfil e como é que eu acompanho esse perfil de acordo com a performance. Perfil e performance têm que ser conciliados. Não adianta eu ter um perfil conservador e imaginar que a minha performance vai ser do perfil agressivo, do perfil moderado. Eu tenho que ser o seguinte, olha, se o meu perfil é conservador, né, o que a performance dentro do perfil conservador pode me trazer? E projetar com base nesse perfil. Então, eu vou trazer para vocês aqui agora um exemplo visual para que vocês entendam isso e possam, a partir daí, né, estar elencando ou diversificando a carteira de vocês, não só com base no prazo, médio, curto e longo prazo, mas que você, dentro da carteira de investimento de vocês, possam ter uma parte que é conservadora, uma parte dos investimentos que é mais moderado e uma parte que é mais arrojado, mais agressivo. Ok? Então, vamos lá. Como é que nós vamos enxergar isso? Eu vou trazer um exemplo prático para vocês. Então, ó, por exemplo, se você fizer um investimento inicial de R$ 5.000, né, investindo mensalmente R$ 500 num horizonte de 20 anos, no perfil conservador, né, e no cenário esperado, né, você vai oferir R$ 580.000 aproximadamente. Tá? Se vocês acompanharem aqui no gráfico do cenário esperado, vejam, né, que se utilizando de uma alocação diversificada, utilizando 60% em renda fixa pós-fixada, 20% em investimentos internacionais e 20%, né, em produtos atrelados à inflação, você teria um retorno, uma performance de R$ 580.000, muito acima de que você tivesse aplicado em 100% do CDI, né, que é a nossa referência de renda fixa, e você estaria muito acima, né, da linha tracejada em azul mais claro aqui, que seriam os rendimentos da poupança. Agora, essa projeção é uma projeção para um investimento conservador. Então, na sequência aqui, para o perfil conservador, de baixo risco, num cenário esperado, você transformaria aplicações mensais de R$ 500 durante 20 anos em aproximadamente R$ 580.000. Tá? Se o cenário, né, nesses 20 anos for um cenário mais pessimista, né, a sua rentabilidade, a sua performance vai diminuir um pouquinho. Mas se o cenário for um pouco mais otimista, a sua rentabilidade pode aumentar um pouquinho. Né? Nós estamos falando ali de uma variação, né, entre 5% e 10%. Agora, se o seu perfil for um perfil de médio risco e o seu perfil for um perfil moderado, você pode, no cenário esperado, ter uma performance ou uma rentabilidade que no perfil conservador seria de R$ 580.000, ela pode chegar, por exemplo, a ser R$ 741.000. Ou num cenário mais pessimista, um pouquinho abaixo, R$ 732.000.
ou num cenário mais otimista, ela se transformar em R$ 750 mil. Então, pessoal, é importante que vocês tenham em mente que o que vai definir a forma de você acompanhar a sua performance, ela tem que estar vinculada ou conciliada com o seu perfil de investimento. Um perfil mais conservador, né, por ele correr menos risco, a rentabilidade tende a ser menor. O perfil moderado, em alguns momentos a rentabilidade vai ser igual, em alguns momentos vai ser menor, em algum momento vai ser maior. Combinando esses momentos, o perfil moderado, no médio e longo prazo, ele tende a ter uma rentabilidade maior. E o perfil mais agressivo, ele vai ter essas oscilações de maneira mais brusca. Em momentos ele vai ter uma rentabilidade muito menor do que o perfil conservador, em alguns momentos iguais, em algum momento muito maior. Isso, se ele diluir isso de uma maneira inteligente, diversificada no longo prazo, ele vai poder sim oferir retornos maiores do que o perfil conservador e moderado. Agora, o que é importante é que ele tenha a expectativa de performance alinhada para os seus projetos, para os seus prazos, mas também ao perfil de cada aplicação que o investidor tem ali na sua carteira. Perfeito? Então é importante que isso fique claro. Perfeito, gente? Então, tendo dito isso, né, a gente encerra aqui o nosso módulo, né, de educação financeira para investir melhor. E eu gostaria de encerrar deixando para vocês uma recomendação de um livro que chama Os Axiomas de Zurique. Tá? Esse livro é um livro fantástico para quem quer começar a estudar investimentos. Né? Ele fala um pouquinho sobre o modelo dos banqueiros suíços, né? Como é que eles conduzem os seus investimentos, o que é importante, né, para que os seus investimentos caminhem bem. E os axiomas nada mais são do que isso, né? São verdades que são incontestáveis racionalmente. Então, é um livro que vocês encontram aí na internet, né, por um preço muito acessível, né? A última vez que eu olhei, ele estava em torno de 20 a 25 reais. E vocês devem, se pesquisarem bem, também encontrar ele na internet aí em PDF, para que vocês possam aproveitar, né, a leitura desse livro, que é um livro de fácil leitura e de fácil entendimento. Ok? Pessoal, então, com essa dica de livro, então nós terminamos aí a nossa última videoaula e terminamos também o nosso módulo. Agradeço a atenção de vocês, espero que tenha sido proveitoso, né? E me coloco à disposição através aí do meu arroba que eu coloquei para vocês no início, @marbataiola, para que vocês possam então me conhecer o meu escritório, e vai ser uma satisfação também poder auxiliá-los e atendê-los aqui na Audácia Investimentos, ok? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade aí. Um grande abraço.